Olá para você, cidadão palmeirense. Estamos aqui hoje fazendo o que é de melhor. Vamos apresentar para vocês hoje 100 dias, exatamente 100 dias de mandato dessa nova gestão para a nossa cidade. Estou aqui com ele, Fernando Stocco e Plínio Silvestrini. Uma boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a noite. todos que estão nos assistindo. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje para poder comemorar esses 100 dias, né? De muita dificuldade, mas com muita vontade de corrigir os problemas que estão aí na nossa frente. Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer uma prestação de contas dos 100 dias de governo. Então eu já vou ser polêmico logo de cara. A pergunta para mim é: como foi que vocês pegaram a prefeitura? Fazendo hoje, completando 100 dias, já me fala, como foi, o que você imaginava, vocês dois entrando aí, como que vocês imaginavam que ia ser? Olha, Will, a gente gravou fez aquela entrevista a respeito da parte financeira, né? E que eu falei naquele dia, eu não esperava encontrar a prefeitura na situação que eu encontrei. A gente esperava encontrar com dificuldade, com problema financeiro, mas não no volume financeiro que a gente pegou. Mas isso são desafios que a gente tem que enfrentar, mesmo com um valor muito acima do esperado. E, além do problema financeiro, a gente pegou a prefeitura assim, muito desestruturada em todos os departamentos. Entendeu? Então já vamos começar então fazendo com um tema polêmico, que assim, todo mundo em casa, a gente acompanha as redes sociais, todo mundo vê, fica lá perguntando. Então vamos já com um assunto polêmico, saúde. Como que foi aí? Eu sei que dentro desses 100 dias tá sendo um grande desafio, porque assim, tem a internet aí, todo mundo, a gente vê que o pessoal tá batendo firme, tá perguntando, tá cobrando, mas é bom agora o povo de casa saber. Na questão da saúde, como foi? O que vocês encontraram aí? Olha, a saúde é um dos principais problemas que a gente encontrou. Porque a gente encontrou, com relação à frota de transporte para doentes, totalmente, a frota o adjetivo que eu vou poder usar? Ela estava sucateada, não tem outro termo para usar, entendeu? Muito difícil, muitos carros parados, com problema de motor, câmbio, pneu, quer dizer, muito difícil o transporte das pessoas que precisam do transporte para as outras cidades, né? A gente pegou outro problema seríssimo, que foi a colocação do pronto atendimento a uma distância de 1.500 metros, 1,5 km da Santa Casa. Que acarretou isso? Desestruturou a Santa Casa. A Santa Casa está passando um problema financeiro terrível, e se a gente bobear um pouco, se a Santa Casa fechar, ela não abre mais. Então a gente está fazendo todos os esforços possíveis para manter a Santa Casa funcionando, para evitar que isso aconteça. Inclusive, a gente teve até uma informação essa semana de que se fechar a maternidade, não abre mais, não né? consegue. Agora aí fechou, não abriu mais. Entendeu? Então, o que ocorre? A distância que ficou o pai da Santa Casa gerou um problema muito grande para a saúde na cidade. Então, a intenção nossa, desde a eleição, quando a gente foi eleito, eu estou atrás de recursos para que a gente obtenha essa mudança o mais rápido possível, a gente consiga essa mudança o mais rápido possível. Por que não mexeu até agora? Porque a gente não tem recurso financeiro para começar a obra. E as estruturas, Fernando? Como que tá as estruturas? O senhor esteve visitando? A gente visitou, né, os postos, mas só terminar o assunto da Santa Casa e do pronto-socorro. A intenção nossa é trazer o pronto-socorro para baixo, para que a Santa Casa tenha um movimento de autossustentação. Porque à medida que o pronto-socorro descer, o faturamento da Santa Casa aumenta. Certo. Entendeu? E aí um adendo. Trazendo o pronto-socorro para cá, lá em cima, como vai ficar? Né, a intenção nossa, como é um prédio novo, né, a intenção é fazer com que lá em cima, no PAI, se transforme num centro de atendimento médico de especialistas. Então não vai fechar. Não. Tem que aproveitar aquele prédio. Pelo amor de Deus. Pergunta quando a gente anda na rua, né? Se gastou uma fortuna naquilo lá, como que a gente vai deixar aquilo abandonado? De jeito nenhum. E também, eu acredito que tem espaço suficiente, como está junto com a PAI, aliás, com a PAI, né? O atendimento de autistas, que a gente puder concentrar naquele local,
vai ser uma coisa muito boa, porque a proximidade ajuda, né? São vizinhos, né? Então, a intenção é fazer um centro de especialidade médica, devagar, porque a gente não vai conseguir trazer todas as especialidades de uma vez, montar uma AME do dia para a noite, num estalar de dedos, a gente não consegue, né? Porque a parte financeira é importante. Sem dinheiro você não faz nada. Você pode ter as maiores intenções do mundo, mas você precisa de dinheiro, né? Sim. E a prefeitura não tem recursos próprios. Então, o que a gente tem que fazer é ir atrás de recursos. Primeiro, para a frota, inicialmente, para mudar a frota, para levar essas pessoas que precisam ser transportadas para as outras cidades. Segundo, melhorar o atendimento médico nosso, entendeu? Aqui na cidade, trazer no começo algumas especialidades para evitar esse transporte. Outra coisa que a gente se comprometeu durante a campanha é fazer um lanche para as pessoas. A gente já está estudando, está em vias de concluir isso, porque a gente está estudando os lanches de uma maneira que satisfaça as pessoas, não é simplesmente dar qualquer coisa. Então, a gente está vendo as outras cidades, o que as outras cidades estão dando para a gente fazer um lanche e entregar para as pessoas não ficarem o dia inteiro, que ficam fora, né, sem condições de se alimentar. Então, eu só peço para as pessoas terem um pouquinho mais de paciência, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Você pega esses 8 anos que Palmeiras ficou nas administrações, o que Palmeiras caminhou para trás. E eu não vou conseguir fazer isso em 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tenha um pouco de paciência. A gente, devagar, vai acertar essa situação. Inclusive, por isso que a gente está fazendo esse programa, né? 100 dias. Hoje está completando 100 dias de mandato. É muito pouco, né? Porque, apesar de ter passado muito depressa, a gente nem vê, né? A gente está encaminhando tudo devagar, a gente está direcionando, a gente vai transformar os departamentos em secretarias para facilitar o recebimento de verba, para facilitar o trâmite de dentro da prefeitura e fora da prefeitura, com o governo federal, o governo estadual. A gente está se preparando para mudar o nível dessa cidade. É uma judiação, Palmeiras, o que era e o que a gente pegou, o tanto que a gente vai ter que mudar para Palmeiras voltar a ser o que era. Né? A gente começou, está certo que foi festa, mas tudo bem, é o dinheiro para festa que tem dinheiro para festa. Né? A gente pegou a cidade, a gente percebe já com as duas atividades festivas que a gente fez, o carnaval e agora a cavalgada, né? Então, a gente percebe a mudança no semblante da cidade, vamos dizer assim, usar esse termo. A cidade está mudando, a cidade está diferente, o povo está sentindo que está mudando, que tem uma nova administração, e isso é muito bom, né? É muito bom. A gente conta com uma secretária da Saúde muito boa, muito eficiente, a gente deve muito a ela pelo esforço que ela tem feito. A Regina é uma pessoa muito competente, muito competente para o cargo, comprometida, se dedica, entendeu? Então, ter um pouco de paciência que a gente vai acertar tudo. Os postos de saúde estavam numa situação física, de estrutura muito ruim. Estamos ajustando alguns postos, que nem lá no Pedra, o Marcos Pedra, lá na Serra. A gente já começou reformando os consultórios odontológicos, estava azulejo tudo caído. Então, me dê um tempo para que a administração possa realizar devagar tudo aquilo que tem que ser mudado. Uma curiosidade, assim, uma pergunta que pode ser até o pessoal de casa aí. De todos os postos que vocês passaram, que vocês visitaram, tem algum que não está funcionando? Tá tudo... Não, funcionando eles estão, né? Precisa ver a maneira que eles estão funcionando. Você pega o Dr. Mendes. É a judiação, o Estado que está aquilo. Entendeu? Você deixar as pessoas ali naquela sala de espera, vamos dizer assim, é muito ruim. E tanto é que a gente já está adquirindo o terreno do lado, terreno vizinho, a gente já está com o processo praticamente pronto, é questão de mais uns dias, a gente vai concretizar a compra do terreno para aumentar o posto, a gente já está indo atrás de verba para aumentar, ampliar, reformar aquele posto, que o pessoal ali precisa daquele posto, né? Então, é o primeiro posto que a gente vai fazer uma reforma ampla, aumentando mesmo o posto, para dar condições de atendimento melhor para a população da região, ali da Praça Trabalhador. Nosso vice quer falar alguma coisa? Eu acho assim,
a questão da saúde não é um problema dos profissionais da saúde, que são profissionais muito comprometidos, né? Nós temos um déficit aí na questão da estrutura física, né, do bom atendimento, do conforto, né? Voltando lá no posto do Dr. Mendes, onde as pessoas esperam para ser atendidas é desconfortável, né? Do calor é muito calor, no frio é muito frio, se chove não tem condições, o próprio atendimento na sala dos médicos, a sala é muito apertada. Então, assim, os profissionais que trabalham lá, eles fazem o papel deles, mas não tem como eu ter um trabalho de qualidade se a estrutura física não ajuda, né? Então, assim, dos postos, o mais deficitário na questão de estrutura é o Dr. Mendes, e assim, é o que está sendo priorizado pelo Fernando e pela gestão da Regina, nesse olhar, né? Que é um posto que tem uma demanda muito grande, ele está inserido num território onde as pessoas precisam muito da saúde pública. Então, assim, esse olhar para melhorar essa questão da qualidade, né, na estrutura, já vai trazer, assim, um aconchego, uma melhor qualidade, né, de atendimento, um conforto, né, porque a pessoa já está doente, já não está se sentindo bem, vai procurar o médico e ela não tem um espaço onde ela pode ser bem acolhida, isso dificulta também o trabalho. Então, acho que isso é primordial, né? Se a gente tem uma equipe humana capacitada e capaz, né, porque a gente conhece o trabalho que as enfermeiras fazem, os médicos, aí a gente precisa também dar condições para que esses profissionais possam dar um atendimento digno para a população. E puxando dentro do mesmo assunto, a farmácia. Então, a farmácia é o seguinte, a gente está fazendo levantamento, inclusive falando com a Regina durante essa semana, aliás, semana passada e o começo dessa, para que faça um levantamento para a gente ver para os usuários de medicamento de uso contínuo. A gente está fazendo um estudo para entregar esse medicamento nas casas. Isso foi um compromisso que a gente assumiu durante a campanha, só que nem eu falei, precisa dar um tempo, porque a gente tem que se organizar para que isso saia de uma maneira correta, eficiente, entendeu? E não fazer correndo para que as coisas não saiam bem feitas. Então, que tenha um pouco de paciência, que já está sendo, esse estudo está sendo feito também, e a gente vai entregar os medicamentos de uso contínuo nas casas, evitando que a pessoa tenha que buscar cada 2 meses, 3 meses o medicamento em casa. Nós estamos estudando a possibilidade de entregar, vamos ver se isso vai poder ocorrer, de entregar o medicamento pelo menos por 6 meses, para a pessoa não ter que ficar indo em posto, pegando receita, marcando consulta. Isso e tudo gera despesas desnecessárias, porque se faz uma receita de 6 meses para a pessoa pegar o medicamento, ela não precisa ficar pingando no médico cada 2 meses, 3 meses para pegar a receita, e na farmácia vai de chuva, entendeu? Tem que pegar fila. Apesar que o que nos foi entregue pela metade, que é o prédio novo lá da farmácia e da área médica, lá que vai ser... O pessoal que trabalha na saúde vai mudar de lugar, vai sair de onde está lá perto da Biquinha e vem nesse prédio novo. Só que o prédio está inacabado, a gente tem que fazer muita coisa, rede elétrica, mudar a posição de parede, que foi feita, janela. Então tem muita coisa para fazer. A gente, com certeza, começa semana que vem a reforma e vamos trazer o Departamento de Saúde, no caso, a futura Secretaria de Saúde, o mais rápido possível para cima, para atender melhor a população. Então é isso. Eu acho que nessa questão o pessoal deu para entender bacana, tudo. E assim, já vou para outro tema mais já polêmico também, que faz... Meu Deus. Tá lá, vamos lá. Educação. O Plínio, que é um professor universitário, que sempre esteve envolvido na educação, ele que está tomando conta dessa área junto com a equipe muito boa, que foi indicada tudo aí. Plínio, você como professor, você que está na área da educação, como que foi encontrar, como está a nossa cidade na educação? Eu digo tanto em prédio, tanto em estrutura, como o apoio aos professores. A situação, para quem conheceu a educação de Santa Cruz das Palmeiras há anos e o que a gente encontrou hoje, a gente fica um pouco entristecido, né? Porque se a gente pensar que a educação ela vai formar uma sociedade futura, ela vai dar uma possibilidade de melhorar, né? As pessoas terem outras possibilidades de vida. E a gente, né, vocês viram nas imagens, as escolas elas estão numa estrutura de dar tristeza, né? As escolas
estão com uma pintura, o prédio está precisando de ser reestruturado. Né, assim, nós não temos um investimento em tecnologia, tem escolas que têm dificuldade, por exemplo, em redes de internet, apesar dessa internet, né, o governo federal mandar um recurso para que isso seja implementado, porque nós vivemos num mundo tecnológico. Né? O governo do estado contemplou o município com uma plataforma de alfabetização, né, que nós fizemos adesão no mês passado, numa cerimônia que teve no estado, que é para ajudar as crianças, né, que o grande gargalo hoje da educação no mundo é ensinar as pessoas a ler. E aí o governo do estado está dando gratuitamente uma plataforma, que nós fizemos adesão, só que quando a gente pensa no uso de uma plataforma, a gente precisa de recursos tecnológicos. Então, o que a gente encontra nas escolas do município? Nenhuma escola mais tem um laboratório de informática. Né? Pode até ter o espaço, alguns computadores que estão parados, as lousas digitais que existem, foram compradas, estão sucateadas, não estão sendo mais utilizadas, que são recursos tecnológicos que podem melhorar, né, a qualidade do ensino, facilitar a vida do professor e trazer um novo encanto para as crianças, porque essas crianças elas vivem no mundo da tecnologia, né? A gente precisa ter esse olhar. Então, temos a plataforma e agora estamos numa corrida contra o tempo para conseguir, né, adquirir recursos tecnológicos, tablets, computadores, para que as crianças possam, né, ter acesso a essa plataforma que o governo do estado de São Paulo adquiriu. Ele é uma plataforma que não é pública, é uma plataforma particular que o governo assina e disponibiliza para os municípios. É uma plataforma altamente tecnológica, né, daquele sistema Smart Learning, né, de inteligência, de inteligência que consegue entender a dificuldade da criança e propor mais atividades para que ele consiga atingir os objetivos. Então, nós temos essa questão de estrutural, é isso que nós temos, e estamos numa corrida contra o tempo para poder trazer esses recursos e disponibilizar esses recursos para as crianças, e isso trazer uma qualidade, né, melhor para o professor, para a aprendizagem das crianças. Outra situação é que a gente pegou um grupo de professores extremamente desmotivados. Né? Essa é a grande verdade. Só aproveitando que você falou dos professores, né? Uma coisa que eu achei muito bonito foi naquela acolhida que teve, né? Que vocês fizeram. O que eu percebi naquele dia, a gente foi fazer a cobertura, que os professores estavam super felizes ali naquele dia. Eu acho que foi aquela coisa, uma esperança de uma nova gestão. De uma mudança, né? O que a gente percebeu mesmo durante a campanha, que a gente conversou com vários professores, e isso foi trazido pelos professores, né? Nós estamos desmotivados, ninguém olha para a gente, né? Ninguém ouve a gente, né? A nossa opinião não prevalece, né? São coisas que são trazidas sem a gente saber e, de repente, aparece para que a gente faça, né? Então, esse ouvir esse professor, né? Porque é ele que está dentro da sala de aula, ele que sente as dificuldades, ele que está vendo a realidade das crianças, a necessidade dessas crianças, né, do processo de aprendizagem. Então, assim, o respeito que a gente precisa ter por esse profissional, dá uma formação, que há muito tempo não se tem uma formação, nós estamos em contratação de formações presenciais para esses professores, né? O bacana é que... Onde foi os meninos que... Nós fomos em qual escola essa semana? E estava tendo formação já, né? A gente viu que as professoras estavam empolgadas. Na Pio Borges, isso. Essas formações que eles já estão fazendo são formações que o Estado disponibiliza, né? Na questão do próprio processo de alfabetização. Isso é uma informação que o Estado, depois dessa formação, eles aplicam na sala de aula, e aí eles têm que mandar todo um relatório, vídeos, porque o Estado depois cobra. Inclusive, nós fomos nessa evento que teve em São Paulo para o Estado. 2 escolas municipais, elas atingiram as metas esperadas, né? Infelizmente só 2, as outras acabaram não conseguindo, mas a ideia é que a gente faça, como a gente viu lá, municípios com muito mais escolas, e todas conseguiram, né? Então, certo, assim, isso é uma inspiração para a gente. Ó, se aqueles municípios são maiores, conseguem, a gente também vai conseguir, desde que a gente invista nesse professor, dê recurso para esse professor. E uma das formas, né, da gente melhorar
O trabalho desse professor é investir na formação desse professor, no cuidado emocional desse professor também, que é muito importante, porque hoje a gente tem dentro das salas de aulas um considerável número de crianças que são incluídas. Eu sou um defensor da inclusão, eu acho que ela é benéfica para essas crianças que apresentam ali alguns transtornos, algumas comorbidades que vão barrar, né, o processo natural da aprendizagem da criança, mas o professor precisa ser capacitado para lidar com esse, né, criança que não é neurotípica, que apresenta algum transtorno, ela precisa saber lidar, porque a formação do professor é para o ensino das crianças neurotípicas, ok? E aí nós temos, pela inclusão, que ter outras estratégias para atender esses que têm uma aprendizagem diferenciada. Né? Dentro disso, nós estamos reestruturando a educação especial no atendimento em contraturno da educação especial, com professores especialistas que, inclusive, não tinham recursos para o trabalho na sala de recursos. Então, num processo agora de aquisição de jogos, né? Porque quando eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, eu preciso da ludicidade, de jogos, de outras estratégias para que ele obtenha o sucesso na aprendizagem. Então, nós encontramos essas salas de recursos totalmente desamparadas, né? Agora nós temos uma coordenação de educação especial para o ensino infantil, uma coordenação de educação especial para a educação infantil, né? Então nós temos uma para o fundamental e temos uma coordenação para o infantil, e ainda, como em 100 dias a gente não consegue nem adquirir esses materiais, que está em processo, nós vamos começar a dar atenção, né, para essa questão da especificidade ou do surgimento de alguns transtornos desde a creche, né, porque a creche também faz parte aí do ensino infantil. Então, nós vamos ampliar esse olhar, tá? Assim, já atento naquele bebê que já começa a apresentar alguns sinais, para a gente pensar no diagnóstico, que seria a área da saúde precoce, para que as intervenções sejam precoces. Nós aumentamos a quantidade das psicopedagogas, que são aquelas que vão trabalhar especificamente com as crianças que já apresentam dificuldades de aprendizagem, né? Inclusive, esses profissionais da psicopedagogia não têm nenhum teste padronizado de avaliação dessa criança. Então, nós estamos também num processo de aquisição desses testes. E esses testes, eles não são testes simples, então nós vamos ter que treinar essas psicopedagogas para elaborar, porque um bom relatório que sai da escola vai ser subsídio lá na parte médica da neurologia, da psiquiatria, para que o médico que não tem um contato como o professor tem com essa criança, ele tenha subsídios para ser mais assertivo nesse diagnóstico. Né? Então, assim, são como se fosse um quebra-cabeça. Uma política, ela vai fortalecer a ação da outra, né? Então, só que, né, nós precisamos agora fortalecer esses profissionais aí, tanto da sala de aula regular como da educação especial. Eles precisam ter subsídios para poder executar o seu trabalho, né? Então, assim, as salas de recurso, o professor não tem um computador para digitar o seu relatório, não tem um recurso tecnológico, né, para aquela criança, talvez, que não tenha o recurso da fala para poder trabalhar com essa criança. Então, assim, são uma série de desafios que precisam ser superados em investimento para que essa educação atenda, né, o que ela se propõe a fazer, que é dar uma condição de aprendizagem significativa para essas crianças dentro aí do que o município se propõe a fazer, que é o ensino fundamental 1 e educação infantil. Certo. E já pegando esse enganjo aí dos professores, vamos falar também um pouco das monitoras, que também está dentro da área da educação. Isso. Até mesmo para deixar elas mais aliviadas, né? Que eu ando pela rua, elas vêm comentar. E aí, a prefeitura, o que fala sobre elas? As monitoras,
a criança com laudo, né, dependendo do laudo, dependendo do nível de comprometimento e necessidade, ela tem, por lei, o direito a um acompanhante em sala de aula. Né? Em alguns municípios são tutores, acompanhantes, monitores, enfim, cada município vai atribuir um nome, que é uma função de apoio para aquela criança que precisa, né, não tem ainda desenvolvido as suas atividades diárias de vida, o uso do banheiro, alimentação sozinha, ou mesmo no apoio lá das atividades educacionais. Né? Isso é necessário, então não se pensa hoje em escola sem esses profissionais. Elas vão existir, né? Elas fazem parte agora do rol da educação. Não tem como pensar autistas, deficientes intelectuais e outros transtornos que porventura estejam dentro da sala de aula sem a presença desse profissional. Então, eles são imprescindíveis, né? O que a gente precisa é que esses profissionais também precisam ser muito capacitados para essa função. Apesar da legislação não exigir desses profissionais um ensino especializado, uma formação em pedagogia, né, eles precisam ter ensino médio, mas a gente não pode fechar o olho e dizer assim, ó, você vai ficar com uma criança com transtorno do espectro autista, uma criança com deficiência intelectual, né, como eles não têm uma formação específica, a gente vai ter que investir na capacitação, né, porque aí a gente precisa pensar no manejo comportamental, em outras estratégias aí que a ciência disponibiliza, para que a criança, dentro da sala de aula, ela tenha a socialização, que é o principal fundamento aí da inclusão, né, para que eu coloque esse indivíduo em convivência com a sociedade, e isso é muito benéfico para o desenvolvimento dessa criança, ok? Mas eu também preciso de outras estratégias técnicas, né, para manejar questões comportamentais, porque cada um desses transtornos vai apresentar aí comportamentos, né, diferenciados. Então, a gente precisa desses profissionais e precisa da capacitação desses profissionais. Uma coisa que precisa deixar bem claro, formação é diferente de uma palestra. Tá? A palestra é uma atualização de conhecimento. Quando a gente fala formação, é um estudo contínuo, que é isso que a gente está buscando junto com universidades, né, para que elas tragam essa formação para esses professores e também para esse público, né, que são aí as acompanhantes, as tutoras que ficam com as crianças na sala de aula, no intervalo. Né? Então, eles são, hoje, uma peça fundamental do funcionamento da educação. Mas agora a minha pergunta, não é nem uma pergunta, eu vou falar direto pro Fernandinho aqui, porque assim, ó, o pessoal me para na rua e agora a coisa é séria. A gente falou de tudo isso daí, a acolhida foi bonita, mas as mães me param na rua, Fernando, perguntando do CIAI, estão pedindo escola nova, as mães me param direto. A escola Luiza Amadeu Margucci, aqueles alambrados, inclusive o senhor teve por perto lá, a gente foi na Pilar, né? Então o senhor viu como que tá, aquilo causa uma insegurança imensa para a população ali em volta. Então assim, eu tô te trazendo 2 casos, por enquanto. Tem a quadra, de qual escola mesmo aí que me fugiu? Da Pio Borges. Não é só da Pio Borges, não. Então, agora, mas a gente quer falar disso tudo, porque assim, as mães, a gente sabe, né? Se você é pai, vocês sabem disso. Os filhos são a primeira segurança. As mães que estão em casa, elas vão dar o sangue para poder proteger, e principalmente na questão da educação. Agora eu quero ouvir da boca do senhor. Como que vai ser? Não, é o seguinte, o estado das quadras é lastimável. Entendeu? Vamos começar pelo Sérgio Dias, pelo Juca Mendes. O que acontece, Juca Mendes? Juca Mendes ficou parado durante aproximadamente 4 anos. Né? E 4 anos esse ginásio parado e foi reinaugurado. Só que foi reinaugurado numa condição terrivelmente absurda. Por quê? Não tinha VCB, que é dos bombeiros. O piso foi condenado. A gente veio o dono da construtora para fazer a entrega. A gente chamou ele lá na prefeitura. Fomos até a quadra e mostramos para ele que não tem a menor condição de um piso daquele lá ser entregue como novo. O que aconteceu? Fomos com eles até a prefeitura, cancelamos o contrato, ele assinou um termo de cancelamento de contrato, que a gente não pagou nada para ele do que teria que pagar, porque ele abandonou a obra e assinou uma rescisão de contrato, ele rescindiu o contrato, e a gente vai ter que fazer novamente o piso do Juca Mendes. Então, entregou um ginásio para... Inaugurou, entendeu? Reinaugurou. Sem piso, quer dizer, o piso condenado, sem a VCB dos Corpos de Bombeiros, que vai ficar uma nota para fazer.
Então a gente já começou o processo, está começando o processo de licitação para licitar um novo piso para construção, porque ginásio é importantíssimo ele voltar a funcionar. Entendeu? E vai voltar a funcionar, que a gente está no processo de licitação para refazer o piso e fazer o AVCB, que é a autorização do bombeiro para funcionamento. Aí você pega a quadra do Pio Borges, totalmente abandonada, você não vê pintura, porque são duas quadras, uma coberta lá no fundo e uma outra coberta também, mas só que é de cimento, ela é mais simples. E tem um ginásio lá. Totalmente abandonado, sem iluminação, roubaram os fios, ninguém mais cuidou do ginásio. Banheiro com as portas quebradas, quer dizer, dá dó. A gente vai ver as imagens agora durante o nosso pronunciamento. A gente tem as imagens, né, que a gente vai estar mostrando. Então não pode continuar uma situação dessa na Pio Borges. A gente vai reformar as quadras do Pio Borges e dar condições de funcionamento legal e no período noturno, porque ela não tem iluminação. A gente fez um contrato uma parceria com a Ferrari. Estão trazendo aqui um curso de futsal. Esse é o primeiro contato que a gente teve para fazer um trabalho conjunto com a prefeitura, junto com o SESI, entendeu? A gente vai fazer isso também, além desse, um outro junto com o SESI, que nos procurou. E o Edgar, que é o nosso futuro secretário do esporte, ele já tem uma parceria antiga em Pirassununga com o SESI. A gente está encaminhando o Edgar para São Paulo para ir atrás de recursos. A gente está orientando e acelerando esse processo. Não na Marvesani, no Ungarete. Na Ungarete, a quadra também está abandonada, sem as pinturas do piso que identificam as quadras, muito ruim. A gente vai mexer nela também. Na outra escola, no Amadeu Margutti. O que está acontecendo lá? Alambrado estourado, pino de cocaína para tudo quanto é canto, porque a turma está entrando à noite lá, a maior bagunça. Então eu já fui e pleiteei junto com o deputado Carlos Sampaio para fazer um muro na escola. Pedimos uma verba de R$600 mil, que foi o orçamento de fazer o muro em volta de toda aquela escola. Entendeu? São duas, Amadeu e Armida vão fazer um muro cercando as duas. O orçamento foi R$600 mil. Pedimos essa verba, estamos aguardando. E ele vai nos presentear com essa verba, eu tenho certeza. Entendeu? Reformar aquela quadra e mudar a estrutura física da escola, que está muito feia. Vocês vão ver agora nas imagens das escolas, daquilo que a gente já falou anteriormente, imagens do almoxarifado, com carro abandonado, capim alto cobrindo os carros, lá em cima no entulho, máquinas abandonadas. Quer dizer, nós pegamos aqui numa situação muito ruim, mas muito ruim mesmo. E essas imagens vão provar o que a gente está falando. Entendeu? Muita gente pode duvidar. Se eu só falar aqui, muita gente pode duvidar. Mas a gente está mostrando as imagens para que vocês tenham ciência de como a gente pegou essa prefeitura. Foi muito mimimi, muita coisa, e a situação não é essa. A situação é muito triste. Entendeu? Certo. E o senhor deve estar, que a gente falou até do CIAI, né? Do CIAI também. A gente está pleiteando uma nova escola, porque o CIAI, não vou dizer que o prédio vai cair amanhã, não é isso. Mas a situação física dele é a pior de todas. E fora a questão do trânsito ali, que é o que tudo, é o localização. Justamente. Você pega a localização, você pega a estrutura física da escola, que tá. A gente teve lá, inclusive, a gente está fazendo parte a gente está visitando e almoçando nos locais, entendeu? Para ver a alimentação, como que está sendo dada para os alunos, como que isso está funcionando. Hoje, essa semana, inclusive, a gente almoçou na cozinha piloto. Eu ia comentar isso que o senhor está visitando. Estou visitando, almoçando junto, para ver a qualidade da comida, para ver como que está sendo servido para as crianças. Quer dizer, se a gente não fizer isso, se o prefeito não acompanhar, não tiver presente, só receber a informação, porque a informação vai chegar para mim do jeito que a pessoa quer. E você estando lá, você presencia, você vê as falhas e elogia também quando está sendo bem feito, entendeu? E a grande maioria das vezes está sendo bem feita, a alimentação está sendo muito boa. Entendeu? Então as mães aí, podem confiar. Pode acreditar, que a gente vai mudar isso. Que a questão do CIAI,
pedimos Manuel se há- Margucci, da Pio Borges. Vai ter solução, Vai você pode ter ter solução. certeza. Mas que nem eu falei no começo da conversa da gente. Eu não vou conseguir fazer isso em 3 meses, 4 meses. Vocês têm um pouco de paciência, porque as coisas vêm devagar. Porque são 4 anos de administração e a gente vai fazendo paulatinamente. Vai fazendo devagar, mas vai fazendo, porque a gente não, que não falei, a gente não tem recurso. A gente está indo atrás dos recursos. Não, eu já vou dar outra pancada no senhor. Já não, Pode já dar. Aqui. Faculdade. Excelente. Eu lembro que na campanha vocês falaram disso, então Isso, excelente pergunta. Sabe por quê? Porque eu fui na inauguração da FATEC no Porto Ferreira, fui convidado para ir lá foi no final da administração do prefeito lá do Porto Ferreira, na antiga, antes do André tomar posse, do ex-prefeito. E inaugurou a FATEC lá. Só que para você fazer FATEC, você tem que ter um número de habitantes na cidade. E Palmeiras, por ter em torno de 30 mil, não comportaria uma FATEC. Então, a gente foi na Secretaria de Ciência e Tecnologia e a gente conversou com o secretário da Ciência e Tecnologia, Varran, né? Varran. É um egípcio. Professor da Poli, é uma pessoa de uma capacidade incrível. E a gente fez ver a ele o seguinte, que se a gente unir cidades, a gente vai ter um número de habitantes suficiente para trazer uma FATEC. Para você trazer uma FATEC para a cidade, você tem que ter ETEC. E das cidades da região, Palmeiras tem ETEC, Santa Rita tem ETEC, Casa Branca tem, e Tambaú não tem, e Santa Rosa não tem. Então, eu visitei esses 4 prefeitos, Santa Rita, Santa Rosa, Tambaú e Casa Branca. E a gente se fechou no sentido dos municípios se unirem, entendeu? Porque dá uma população de mais de 100 mil habitantes, né? Você pega 30 com 20 a 50, vai dar em torno de 130 mil habitantes, mais ou menos. Esse conjunto de cidades, esses municípios, 5 municípios. E é uma população suficiente para a gente ter a FATEC. E o que acontece? A prefeitura teria que doar, a prefeitura de Palmeiras teria que dar o prédio, né? E a gente já tem o projeto direitinho, tudo certo, e está marcado para o dia 20 de maio a ida dos 5 prefeitos para São Paulo, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, para confirmar o compromisso. Então já entendeu? Temos um lugar. Não, já tem. Eu não posso falar porque isso vai gerar. Mas né? olhando para o povo de casa. Pode esperar. Então aquilo que eu me comprometi, eu estou fazendo. Entendeu? Estou indo atrás e a gente tem o compromisso com como chama, Plínio, o diretor da FATEC? Da ETEC, o Caio. Não o diretor daqui, o de São Paulo. É Valdir? Não, me fugiu o nome dele. Não o Varran, que é o secretário. O responsável pela FATEC. E a gente tem um compromisso dele, né? Na última conversa que a gente teve lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que se os prefeitos se unirem e forem lá e assumirem o compromisso, eles se encarregam de trazer a FATEC para Palmeiras. Então isso é bacana, porque não vai beneficiar só a nossa cidade, vai estar beneficiando a Não, região também. a educação é uma coisa que tem que ter. E Palmeiras merece, porque Palmeiras é uma cidade que nem eu falei, há 10 anos atrás, Palmeiras era diferente, ela despontava. E hoje nós estamos numa situação muito, sabe, é triste ver a cidade como está. Você vê o desenvolvimento das outras cidades e vê o nosso. Os outros estão indo e a gente parou. Então agora, o prefeito e o vice, olhando para o povo de casa, a juventude aqui também dentro da educação, que você deixa agora só para finalizar esse pedaço da educação? O que você fala para os jovens aí? Esperem que, se Deus quiser, entendeu? A partir do dia 20, as oportunidades de faculdade aqui virão. E FATEC é uma coisa fantástica, cara. E é FATEC, gratuita, né? Gratuita, sabe? É um nível de faculdade muito acima do que a gente vê na região. Porto tem e Palmeiras vai ter, se Deus quiser. Aquilo que depender de mim, vocês podem ter certeza que eu vou fazer. Agora, nem tudo depende de mim, entendeu? Mas aquilo que a cidade precisar e depender do prefeito, vai ter. Agora, eu não posso, né? Eu não posso garantir as coisas que não dependem só de mim. Aquilo que depender de mim, eu faço.
Agora eu dependo da boa vontade dos outros também. Eu estou indo atrás e estou fazendo a minha parte, com certeza, sem a menor dúvida, com todo o esforço que uma pessoa pode ter para conseguir, eu vou fazer. Estou me esforçando ao máximo, dando acima da minha própria capacidade, até de tanta vontade que eu tenho de melhorar essa cidade. Dá para ver que o senhor está assim, né? A gente está puxando um assunto, dá para ver que o senhor... Vocês estão assim já indignados com muita coisa que pegou a cidade, até já atravessou até um pouco do assunto que eu vou entrar agora, deu uma atravessada. A gente sabe que o senhor é dentista hoje, mas já foi do esporte, já jogou, já foi goleiro, tudo. Aí eu vou me perguntar, eu fico assim, ó, como que você deve ter soltado espuma, como que foi que você encontrou a cidade na parte do esporte? Então, ó, vê bem. Vou deixar assim, ó, vamos falar já na parte estrutural. O senhor já deu um spoiler aí, já ficou empolgado. O que acontece é o seguinte, principalmente no futebol, que eu joguei praticamente minha vida toda, na época que eu tinha idade para isso, eu joguei. Né? Não, vou deixar o senhor mais nervoso. Teve agora a abertura do campeonato. É isso que eu ia falar, José. É isso que eu ia falar. Já deixar o nervoso. Eu já sabia do problema, que eu já tive lá, né? Mas eu deixei a coisa andar para a população ver o que está acontecendo no estádio municipal nosso. Entendeu? Eu não posso acreditar, eu não me conformo que como isso chegou no nível que chegou. Fizeram 2 vestiários na frente da arquibancada. Então, se você sentar, vai lá, eu quero que a pessoa, de domingo, está tendo os jogos da Taça Libertadores lá, do Cleudo, né? E as pessoas, gostaria que as pessoas fossem. Não só para assistir o futebol, mas para ver o estádio da maneira que está. O dinheiro que se gastou naquilo. Porque se gastou na época da pandemia, perdeu tudo. Agora gastou de novo. Entendeu? Fizeram 2 vestiários na frente da arquibancada. Se você sentar na arquibancada no canto, você não vê o gol. Quer dizer, eu nunca vi isso na vida. É postado. Não, é um negócio absurdo. Não, mas a gente vai lá, eu vou filmar, eu quero sentar, a câmera vai direcionar para o gol. Quer dizer, não tem cabimento. Fizeram 2 bancos de reserva, porque o time entra, 11 vão jogar, e vão ficar um tanto no banco de reserva, junto com o técnico. Sabe o que fizeram? Fizeram o banco, na arquibancada, fizeram o banco de... Opa! É empolgação. Fizeram o banco de reserva. Fizeram o banco de reserva. Não, do outro lado, fizeram a arquibancada na frente aliás, o vestiário na frente do banco da arquibancada. E do outro lado, fizeram o banco de reserva na frente da arquibancada. Então, tem a arquibancada, o banco de reserva alto. Quem senta na arquibancada não vê o jogo. Ele tem que sair e ficar num canto aqui, porque senão não assiste o jogo. E os 2 bancos juntos. Eu nunca vi isso na vida. Os bancos de reserva, os 2 times juntos. Deus me livre. A hora que saiu você imagina o que vai acontecer. A gente torce para não acontecer, não. Mas vai acontecer, vai acontecer problema. Então, a gente torce para não, mas o que você está fazendo? Você está dando todas as condições para ter problema. Então, a gente já determinou, a hora que terminar a Taça Libertadores, ou talvez, se eu conseguir até antes, desmanchar aquele banco de reserva e colocar os bancos de reserva na frente do vestiário de cada time. Fica isolado, entendeu? Um longe do outro, para não ter problema. Como você faz os bancos de reserva juntos, numa cobertura só? Sem as telas, agora a gente está providenciando tudo, a colocação de tela atrás dos gols, que a bola bate na casa das pessoas afora, cai na horta da mulher do outro lado. Quer dizer, e o vestiário, a gente já estou falando com a turma da engenharia, para ir lá e fazer o seguinte: se o vestiário tem 6 metros, 7 metros, o que vai ter que fazer? Vai ter que trazer a parede para trás para que a pessoa sente na arquibancada e assista o jogo. É um absurdo você fazer um vestiário na frente da arquibancada. Não contentes de um lado, eles fizeram isso do outro lado também. Aí foi o banco de reserva na frente da arquibancada. E aqui os vestiários na frente da arquibancada. E a grama? Fala um pouquinho da grama. Não, da grama, a gente filmou de drone, vocês vão ver a imagem, né? A gente vai mostrar, né? Vocês vão mostrar. Se você filmamos de cima com o drone, aqui é uma grama, ali outra grama, ali outra grama, sem contar que o gol está 30 centímetros menor, está fora da medida, 30 centímetros, os gols são menores.
a parte de cima, você entrando no estádio municipal, você entrando no portão, a parte que você entra e a parte que está na arquibancada do lado dos vestiários, tem 1,60 m de diferença de altura. Então, o campo está inclinado 1,60 m. É muita coisa. Quer dizer, eu não consigo entender. Por que quando fez, não fez direito? Por que fizeram tanto de dinheiro? Vai ter que fazer o quê? Terminou esse campeonato, o que a gente vai fazer? Meter a máquina dentro do estádio, arrancar toda aquela grama, jogar tudo aquilo fora, nivelar o campo, que o campo tá inclinado, né? E nivelar. Dá 1,60 m. É complicado. É um absurdo um negócio desse. Você já deu um spoiler aí do Juca Mendes também, mas no começo da sua posse, a gente foi lá, fez um vídeo, a gente mostrou a questão do chão. Mas assim, a pergunta em si do esporte, no geral, não estou falando só do futebol, só do vôlei, vai abrir portas. Vai, com certeza. O Edgar tá aí. Então, assim, o que vocês têm de proposta hoje para o esporte da nossa cidade para voltar ativa? A gente vai voltar, já está voltando, né, com os professores. Que nem até a escola vôlei, Viva, né, também tá ativa. De vôlei, de basquete, de judô, enfim, dos esportes eles vão voltar. Mas, que não eu falei, a gente está voltando devagar, está contratando os professores, está ajeitando, vê a dificuldade que a gente tem financeira, para entendeu? Para não extrapolar aquilo que a gente recebe, né, de dinheiro com aquilo que a gente vai gastar. Você tem que ter um equilíbrio. Você não pode gastar mais do que você recebe. Eu gostaria de dar 20% de aumento para funcionário, eu gostaria de comprar 1 milhão de bola, reformar tudo, num piscar aliás, num estalar de dedo, mas a situação financeira, que eu já falei, nos trava, entendeu? Você segura, você não pode. Porque eu quero andar na rua, o cara fala assim, o prefeito compra as coisas e não paga, entendeu? Eu não quero isso aqui, eu não entrei na prefeitura para isso. Eu não entrei na prefeitura para sujar meu CPF, eu não entrei na prefeitura o GAECO parar na porta da prefeitura para recolher computador, eu não entrei para isso. Eu entrei para trabalhar e fazer as coisas direito. Quem votou em mim e votou no Plínio, votou na certeza que a gente ia mudar. Se fosse para ficar do jeito que está, eu não teria saído candidato. Então, pode esperar que a gente vai mudar. E eu não tenho o menor medo disso. E vou mudar mesmo. Entendeu? Vamos pôr a cidade para representar a gente aí nos esportes, não estou falando só no futebol, mas... Com certeza mesmo. Para representar porque quem votou me conhece, e quem votou sabia que eu ia fazer isso. Tá ótimo. Então não vai ter surpresa nenhuma. Eu não sei porque certas pessoas estão surpresas, porque vai mudar. E já aproveitando, vamos falar da cultura. Como que foi aí o encontro da cultura, que foi uma das coisas assim que eu vou assim, que envolve, que a gente fala do lazer, da cultura, da educação, tudo junto, mas tá tudo ali envolvido. Da cultura, como que tá? Como que vocês encontrou? É um choque muito grande pra gente, pra cidade? Infelizmente. Pode falar. Solta a voz, bota a boca no trombone e mostra pro povo de Hoje, casa. né, quem retornou pra cultura é a Estela Mendes, que já foi da cultura, né, Criadora do Escola Viva. que é a criadora do Escola Viva, que, mudando um pouquinho e voltando, é um luxo, né? É uma prefeitura ter um projeto educacional que complemente a educação, né? Grandes cidades não têm, né? Na minha experiência profissional, em alguns municípios de maior porte, eu dizia que Palmeiras tinha um complemento da educação através da cultura e do esporte. E aí as pessoas ficam surpresas. Pelo menos nisso a gente tem resultado. A gente está gravando muito, então quem está acompanhando nossas redes sociais vê. Já dancei balé. Isso é um orgulho. Já dancei balé, lutei karatê. Você está sofrendo bastante. Já caiu da moto. Já caí da moto aí, ó. Então, a sua vida está perigosa. Tá. Então, isso, né, que envolve cultura e esporte. O setor de cultura estava totalmente desarticulado, né? Os artistas municipais assim indignados com a questão das leis de fomento, né? Aldir Blanc, Paulo Gustavo, que vem para que eles desenvolvam a sua arte, né? Assim, durante o período de campanha eles nos procuraram e isso está sendo acertado através dos editais e a própria, né, gestão da cultura no município, né, que a cultura não são só as grandes festividades, mas é tudo que envolve aí a nossa tradição, né, e esse resgate que nós já começamos vendo aí, né, nesses eventos como o Carnaval, né,
O carnaval é uma festa popular brasileira, da nossa cultura, que nos identifica como povo no mundo. Nós somos reconhecidos por esse ritmo, por essa festa, né? E nós temos no município 2 escolas de samba que fizeram bonito, né? Fizeram uma apresentação para a sociedade. Haja visto aí o grande número de pessoas que voltaram para a rua para assistir, né? O que as escolas trouxeram foi muito bonito. Né, a gente tem que dar os parabéns para a dedicação dessas escolas para manter viva, né? E a ideia é que isso melhore. Então, nós já começamos com a questão do carnaval, né? A gente começou a gestão em janeiro e logo no final de fevereiro nós já tínhamos essa questão da festa. Então, foi uma coisa assim a toque de caixa que a Estela se desdobrou em 1000 para conseguir. E, modéstia à parte, né, elas deram um show. Né? Quem foi assistir na organização, no samba enredo, né, nas fantasias, foi um espetáculo, não deixou a dever para ninguém. E aí uma outra festividade mais recente agora, que foi esse encontro aí, né, dessa cavalgada, que também é uma questão cultural, né, do interior paulista, né, que resgata aí a história do cavalo como força de tração, né? Isso identifica também a nossa cultura caipira, que a gente tem que ter orgulho dela, né? Então, assim, uma organização, um grande número de participantes, pessoas que vieram de fora, né, para trazer aí os seus animais, o desfile pela cidade. Eu acho que tudo isso movimenta a cidade, né, traz de volta as pessoas, né, pessoas de mais idade foram assistir, deram depoimento a isso. Eu me lembro quando era criança, que andava a cavalo, o charrete que trazia, né, os grãos das fazendas para a estação, para ser comercializado, para o trem levar. Então, isso tudo é histórico-cultural. Então, esse é uma das grandes funções da cultura, né? Então, assim, é um setor, né, que as pessoas, elas às vezes fazem uma comparação. Está fazendo uma festa, mas precisa de médico no posto de saúde. Tem sempre esse comentário. Sempre. São coisas muito distintas, né? Existe o orçamento da cultura para isso, como existe o orçamento da saúde, como existe o orçamento da educação. São coisas específicas. Saúde não vai pegar o recurso da cultura, né? Isso não pode, são coisas distintas. Então, assim, existe o recurso da cultura, nós temos que investir na cultura, né? E um povo precisa da diversão, precisa do entretenimento, faz parte, né, da nossa sobrevivência. Então, a prefeitura ela tem que atender a todos. E aí nós temos que trazer esse fomento, né? E fora, né, as questões aí do teatro, que precisa também de reformas para poder receber com qualidade peças de teatro. Eu já ia te perguntar isso agora, porque nós fomos lá, aí as crianças falavam muito até a cortina. Não tem mais lá, né? Não tem mais. Então, já aproveitando nesse embalo, eu te pergunto, como que vai ficar então essa situação na questão cultural? O teatro vai voltar a ter vida de novo? Vai voltar a ter as luzes do palco mais brilhante ainda? Precisa. Como que tá assim? Vamos falar assim, a gente vê como fica, né? As escolas iam muito lá, e a gente precisa voltar. A sociedade precisa ir lá, prestigiar nossos artistas que vêm de fora. E temos, né, muito artista aqui. Muitos. Nós temos os festivais do próprio Projeto Escola Viva que acontecem lá. Né? Assim, a cortina não funcionava, não abria, não fechava. Então, assim, precisa de manutenção. Né? O teatro tem uma idade, todo prédio público, todo prédio precisa. Né? Então, o investimento, nós vamos voltar na mesma questão que nós falamos do posto de saúde, que o Fernando falou das escolas, nós vamos falar do teatro. Tá? O teatro também estava ali esquecido, né? Abandonado, precisa de investimento, iluminação, sonorização. Então, tudo isso, né, tem que voltar, e isso a gente precisa de um tempo. A gente precisa de dinheiro para fazer essa coisa acontecer. Né? Tá, então, eu vou jogar uma questão polêmica aqui. De frente com o teatro tem um barracão. E aí? Até nós fizemos uma matéria que estava cheia de pneu, a gente tira, tem uma empresa que vem e tira. Mas ali também dá para aproveitar? Dá sim. A gente já conversou com a Estela e a Estela vai providenciar mudanças, aquilo ali vai tirar, vai limpar e vai aproveitar o espaço. Isso é muito bacana. Então, espaço a gente tem. Cultura ali a gente já tem. foi um espaço de eventos, né? Posso só para dar aquele spoiler bem legalzinho pro pessoal de casa?
Fespal tá tudo ok? Tudo ok. Ué, a gente tá falando de EFE, então tá tudo ok. Vai ser a próxima. do calendário. Então, aguarde mais. Vamos morrer o assunto da Fespal aqui. Vamos deixar para causar depois. Isso, justamente. Já aproveitando isso, nossa, agora, ó, se o Fernando ficou assim com a questão do esporte, que até quase quebrou aqui, vamos falar, Pode derrubar o microfone? vamos falar do almoxarifado? Nossa, mãe. Ó, solta o verbo, Fernando. Ó, não vou nem... A situação do almoxarifado é muito triste, né? Porque as imagens vocês vão ver, né? O que a gente pegou lá com relação às condições. Sucateamento incrível, né? Um negócio assim fora do padrão. As imagens vão falar muito mais do que as minhas palavras, porque eles falam que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, o que a gente encontrou? A gente está agora reformando. Tinha 4 ônibus que serviram a escola, ônibus escolar, a gente está reformando, já reformou um. Começamos a reforma do segundo, vamos pegar esses ônibus e mandar para o esporte, para a cultura. Vão ter 4 ônibus novos não, reformados, que estavam encostados. Tinha pá carregadeira encostada. Dos ônibus, deixa eu abrir um adendo com o senhor, dos ônibus, que assim, o pessoal fala, né? A prefeitura, assim, ela tenta sempre estar ajudando a população, inclusive, às vezes vocês chegam até a alugar ônibus, porque não tem. Não, está alugando ainda. Tá alugando ainda. Tá Pra atender a ainda. saúde, tá alugando. Tá alugando. Tá alugando. Quer dizer, aí, o que acontecia no almoxarifado era o seguinte: quebrava, encostava, quebrava, encostava, quebrava, encostava. Entendeu? Nós estamos lá com acho que uns 10 veículos, mais ou menos, para leilão, que já estão no estado, porque ia tirando peça. Pô, você tinha 2 carros iguais, um exemplo. Então quebrava a peça desse carro, encostava. Aí quebrava a peça do outro, o que se fazia? Ia lá naquele que já estava encostado, tirava a peça do outro e punha nesse daqui. Então, aquele, antes de consertar, virou sucata. Chega no ponto, você não consegue reformar mais. Você não tem como, fica no tempo. Com vidro quebrado, entrando chuva, poeira. E o que vai acontecer com esse veículo? Ele vai deteriorar de tal maneira que você não tem mais como reformar. Então, as imagens vão mostrar isso que a gente está falando. Os ônibus, a mesma coisa. Lá no entulho, tinha uma máquina de esteira. Para você ter uma noção, tinha ninho de passarinho, onde fica a cobertura do operador da máquina. Então, tem 2 máquinas de esteira lá. Uma funcionando precariamente, que não vira. Ela só vai para frente e para trás. Se ela tiver que virar, não consegue. Então, o que está... É lastimável a situação chegar no nível que chegou. Entendeu? Foi roubada uma máquina de R$750 mil. A máquina sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Roubaram. R$750 mil. Então, é difícil, né? Eu chego à seguinte conclusão, que a prefeitura, para mim, acho que está sendo um sacerdócio, porque você tem que gostar muito da cidade para fazer o que a gente está fazendo. Tem que gostar muito, porque eu estou fechando meu consultório praticamente para me dedicar à cidade. Não é desculpa isso. Eu vim porque eu quis. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, você vai sair candidato. Não, muito pelo contrário. Né? Mas eu estou me dedicando. E é triste a gente ver, quando a gente gosta de uma coisa e pegar nessas condições. Então, é lastimável isso. Mas estou me dedicando. Isso não me desanima, não. Isso me dá mais força para melhorar a cidade, porque a população merece, a população de Palmeiras merece uma cidade melhor. E a gente, que não eu falei, eu tenho certeza o Plínio também, e a equipe inteira, né, os secretários, estão se dedicando de corpo e alma para melhorar as condições da população. E a gente sabe que o almoxarifado ali, meio que pode dizer que ele é uma das veias principais da cidade, né? Porque tudo sai dali. Precisa levar alguém para o médico, a condução sai dali. E tem que estar em condições. Para consertar asfalto, tudo sai dali. Tudo sai dali. Então, assim, e está sendo muito bem administrado pelo Nicão. Entendeu? Um cara que, olha, uma surpresa a dedicação dele. Mas surpreendente. É um cara... Ele chega às 5 horas da manhã, fiquei sabendo, é isso? 5 horas da manhã, você chega às 6 horas da tarde, ele está lá, não tem mimimi, não tem... porque eu fiquei mais de 10 minutos. Sabe, nada. Um cara que se dedica.
ele, o Lemão, aquela turma inteira, do trânsito, entendeu? Todos. Ali é um pessoal que se... O Rodrigo. As meninas lá do transporte. As meninas do transporte, a Valéria, a Rita. Entendeu? Todas. Às vezes eu não gosto muito de falar, porque a gente às vezes esquece o nome de uma pessoa, dá a impressão que a gente não está dando importância. Mas é uma dedicação muito grande dos funcionários ali para que a coisa funcione. E sem pensar que a gente tem uma média de 170 pessoas por dia que saem do município por questão de saúde, né? Então, assim, um volume muito grande de veículos, né, nas mais variadas cidades. Plínio, outro assunto agora, eu vou jogar... já joguei muita coisa em cima do Fernando, agora eu vou aqui. Você que é da assistente social, a gente sabe que quando vocês entraram aí para essa nova administração, você ficou responsável aí de ficar de frente na educação e na assistência social. Como que você pegou a situação? Assistência social é um assunto complexo, né? Porque a gente vai lidar com uma parcela da população que precisa muito do poder público para sobreviver, né? A gente tem aí os benefícios do governo federal, do governo estadual e do município. Mas, assim, os serviços da assistência social do município de Palmeiras, ele não existe, né? A assistência ela não está fazendo o seu papel preventivo, né? Houve um investimento em estrutura física e veículos, mas o serviço da assistência, infelizmente, o município não executa aquilo que é preconizado pela política de assistência. Hoje a gente tem 2 CRAS, né, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que atende família, né, e o CREAS, que vai atender pessoas ou famílias que passaram por violação de direitos, né? Inclusive aí as questões, né, da violência contra a mulher, inclusive atendido pelo CREAS. Mas o serviço de CRAS, né, de receber a população, de cursos de capacitação, de serviços de atendimento de orientação que o assistente social e o psicólogo precisam fazer no CRAS, eles não existem em Palmeiras, tá? Eles pararam, né, e não estão sendo executados, e a gente tem que retomar. Então, junto com a diretora do departamento, que é a Gisele, né, junto com o apoio da secretária da diretoria regional de assistência, que é São João da Boa Vista, a gente está reestabelecendo esses serviços, inclusive, né, na semana passada, a população pediu que eles queriam um curso para aprender a fazer ovo de Páscoa, até para poder eu comi muito lá. Isso. Então, esses cursos também foram oferecidos à noite, né? E aí, o que nos assustou, o CRAS não tem iluminação externa noturna mais. Então, eu pedi desculpa para a população, falei, nós estamos providenciando, porque eu tenho uma parte da população que ela trabalha de dia, ela só pode fazer um curso desse à noite. Isso, tem muita pergunta no Facebook sobre isso aí. E a gente, o pessoal que trabalha durante o dia? Então, assim, a ideia é que esse CRAS ele volte, né, a ter trabalho noturno para esse público. E cadê a iluminação externa? Não tem lâmpada. Assim, foi negligenciado esse olhar, né, dessa população, que muitas vezes ali nós tivemos história de pessoas que foram para a roça durante o dia e de noite foram lá aprender a fazer ovo de Páscoa. Teve curso de manhã, de tarde e à noite. Manhã, de tarde e noite. A nossa ideia agora é voltar manhã, tarde e noite. Tá? E se a gente conseguir também, por uma questão de organização dos servidores, sábado. Tá? Então, assim, a política de assistência, ela tem uma flexibilidade de atender o seu usuário. A nossa realidade são pessoas que saem de manhã, passam o dia todo na colheita, na lavoura, e vão ganhar seu pão, e de noite a gente precisa oferecer algo para que elas possam, né, fazer uma coisa diferente. Então, isso me surpreendeu muito, né, assim, essa questão aí, né, que não tinha uma infraestrutura básica, acender a luz. No entanto, que nós pedimos apoio da guarda municipal para ficar ali, né, porque o ambiente é todo escuro, né, e acendemos uma luzinha lá, um lusco-fusco assim, e agora nós estamos tentando restabelecer, então, para a gente entender um pouco aí da situação precária, né, que a gente viu aí o serviço de assistência, e onde a gente acolhe aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que são os mais necessitados, e aqueles que sofrem mais aí as mazelas do desemprego, da falta de alimento, da falta de recurso, da falta de conhecimento, da falta de oportunidade. E esses equipamentos pela política de assistência, eles são desenvolvidos para atender este público.
E aí a gente precisa fazer com que eles tenham possibilidade. Não só ter um prédio bonito, pintado, um carro com ar-condicionado. Isso também é importante, mas isso não é o prioritário. O prioritário é a pessoa estar lá dentro, ser acolhida, ser bem tratada e ter possibilidade aí, né, de conseguir uma outra oportunidade na vida. É isso aí. Então, posso dizer aí então que estamos no caminho certo? Com Estamos certeza. engatilhando esse trem de novo e vamos fazer ele rodar. Então tá, eu vou jogar de novo pra ele aqui, porque ele é dentista. Eu falei, eu acho que ele tá tão assim, ele tava esperando esses 100 dias pra poder chegar e falar pro povo. O senhor é dentista, como é que o senhor encontrou também? Que a gente sabe que dentro do nosso município tem a questão da saúde bucal. Como que o senhor encontrou isso? A doutora Roberta, que é responsável pelo serviço odontológico, e a gente, inclusive, comentou essa semana sobre a reforma. A gente está reformando o consultório dentário lá do Marcos Pedra, né, que estava com azulejo caído, vocês vão ver as imagens também, né? Postos, consultórios dentários parados. Então a gente vai estar reativando todos, estamos consertando todos. Os técnicos de Ribeirão estão vindo para dar todo o apoio e fazer esses equipamentos funcionarem, entendeu? Porque tem consultórios e os consultórios quebrados, sem funcionar, a cuspideira, outro era o compressor, entendeu? Eram coisas simples e que estavam parados. E isso está sendo retomado e os tratamentos odontológicos vão voltar a ser como sempre foram, né, antigamente, e a população pode esperar que isso está sendo retomado e os consultórios vão ser consertados, estão sendo consertados, e a doutora Roberta me falou que já estão bem encaminhados para começar a funcionar tudo normalmente. Quando eu era criança, eu lembro que eles iam nas escolas, eu colocava aquele flúor, aí falava, não pode engolir. Nossa, eu sou gordo, eu comia mesmo. Então é bom escutar isso, né, que vai voltar dentro das escolas, porque assim, às vezes tem muita mãe que não tem, né? Não, já está voltando. Nas entendeu? escolas já está voltando em algumas escolas. Já está voltando? Já as A maiores. intenção é voltar em todas, né? Mas que nem eu falei, eu preciso de um tempo, porque eu não consigo colocar então, tudo para funcionar. Para os pais aí, ó. Vai devagarinho, a gente vai retomar tudo. É só ter um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá. Ó, aqui a questão do transporte, né, as frotas, né, que nem o senhor pode, de repente, se eu quiser falar um pouquinho disso aí. Amanhã, inclusive, a gente vai até quem vai? Você, né, Plínio? Sou eu. O Plínio vai para o Palácio do Governo amanhã, né, que nós somos contemplados com um veículo, né, para educação. Um ônibus, né? Um ônibus, né? Para 27 ou 28 lugares, 29 lugares. 29 lugares, vamos ver um ônibus novo. E isso, devagarinho, a gente vai retomando e vai colocando isso daí em dia e a frota vai devagar reformando tudo e daqui a um tempo a coisa vai estar rodando normalmente, como sempre deveria ter rodado. Vou jogar para os dois essa pergunta aqui. E a nossa Guarda Municipal? Como que vocês pegaram ela? Como que tá? Qual que é o futuro dela? A guarda estava assim, né? No lugar que ela está até hoje, né? Um lugar precário, né? E a guarda vai ser alojada agora aonde que é o serviço, o Conselho Tutelar, ali na 13, e o Conselho Tutelar vai voltar para o centro, né? E a gente está reestruturando, pedimos veículo novo para a guarda, porque os veículos que eles estão usando, as condições são precárias também, entendeu? A gente pediu 2 veículos novos para a guarda, e a gente tem o compromisso do deputado que ele vai nos entregar os veículos, né? 2 Duster, que a gente pediu. Vamos ver se vem. Se vier uma, tá bom, mas a gente pediu 2, né? E devagar a gente vai colocando o trem no trilho, entendeu? Porque para esse trem andar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar ele no trilho. E a gente está colocando ele no trilho, para depois acelerar. Dá o primeiro empurrão. Justamente. Tá. No caminho, E aí, causa ou não causa? Eu vou causar com o senhor. Pode causar. Vão lá, essas benditas dessas árvores que nem eu aguento mais o pessoal querendo bater na gente. Não.
foi aquele impacto, né, natural que isso tenha acontecido. Né? Para o pessoal de casa entender, vamos lá, eu lembro que a gente teve até uma conversa disso antes, porque eu falo assim, a gente às vezes segura com a gente. Eu lembro que até teve um café uma vez no Parque 7 de Setembro, e lá o senhor acabou falando algumas informações que o povo de casa, a gente assim, às vezes a gente fala para algum grupo específico, e eu até comentei, eu acho legal o senhor falar isso pro pessoal de casa, que tem um projeto, o seu CPF está envolvido. Deu. Acontece o seguinte, durante a campanha, a gente andou nas avenidas, tanto na Constantino Stocco como na 15 de novembro. Né? E as pessoas que moram nessas duas avenidas, eu acredito em torno dos 90% das pessoas, se queixavam muito dessas árvores. Eu parei numa casa, eu bati, e a senhora saiu na Avenida 15. Isso. Eu vou citar esse exemplo daquilo que ela falou. Ela virou para mim e falou assim, eu tenho certeza que você vai ser eleito. Você promete uma coisa para mim? Eu falei, eu fiquei meio surpreso, prometer o quê, né? E eu falei, depende daquilo que a senhora vai me pedir, né? Porque é difícil falar promete sem saber o que a pessoa fala, né? Quando você toma posse, você corta essa árvore. Eu que não me estranho. Eu falei, mas cortar a árvore por quê? Ela falou, porque o dia que chove, vento, eu assisto televisão aqui na sala, eu tenho que ir para o quarto, porque eu tenho medo que essa árvore caia em cima de mim e me mata aqui na sala. E aí aquilo me chamou a atenção e eu fui conversando e perguntando para as pessoas, né, das árvores, porque aquilo me chamou. Eu nunca tinha me tocado nisso aí, nunca, estou sendo sincero. E aí a gente foi perguntando nas casas, né, e aí, tira isso daqui, pelo amor de Deus. O pessoal que mora na avenida são raros os que querem a árvore. Por quê? Tem medo de uma árvore daquela cair em cima da casa. Elas estão velhas, entendeu? A maioria tem 75, tem os laudos lá, gente. Não fui eu que fiz os laudos. Os laudos foram feitos em 2020. Entendeu? Conversando com o Fabinho do Meio Ambiente, ele até deu algumas informações que foi levado para as outras gestões, não lógico. Só a anterior, mas as outras ainda lá atrás também já tinham. Essas árvores estão condenadas. Aí, quando a gente assumiu, eu chamei o Fabinho e falei, Fabinho, me fala uma coisa, que estado estão essas árvores? Porque a gente está recebendo muita queixa e as pessoas estão com medo que as árvores estão com problema, assim. Ele falou, olha, senhora, tem um estudo de 2020 e que quase 70% das árvores estão condenadas. Eu falei, você está brincando? Eu falei, verdade. E com risco de cair mesmo. Tanto é que caiu aquela do Dr. Arlindo, caiu lá no Pardal também caiu em frente do Maravesani, e caiu muitas outras árvores. Né? Então, eu falei, então faz o seguinte, pega esse laudo, dá uma checada para ver o número de árvores que, se der 2020, deve ter mais comprometido. E realmente foi o que aconteceu. Ele pegou, refez o laudo de árvore por árvore, ele e o Marcos. Eles refizeram os laudos e ele falou assim, aumentou. Tá? Que em torno de 75% das árvores são condenadas. Entendeu? Então a pessoa passa, que nem cortou lá, né? Cortou na base, bem baixo. A pessoa vê aquilo ali saudável, ela acha que a árvore está boa. Entendeu? Por quê? Se ela tivesse ruim naquele ponto que cortou, ela já teria caído há 10 anos atrás. Ela começa a ficar ruim de cima para baixo. E ela está condenada. E não tem como segurar, não tem como tratar, não tem como passar medicamento, porque essas árvores são exóticas, quer dizer, exóticas não são do país, são estrangeiras, né? E trazidas para cá. E ela não tem defesa para os tipos de bactérias, de fungo, enfim, das doenças que tem aqui no Brasil, por causa da umidade, que é diferente, o clima é diferente, as temperaturas são diferentes do país de origem. Então, elas sofrem muito. Então, elas têm um tempo de vida. Ela nasce, cresce e morre, como todo ser vivo. Entendeu? Então, o que acontece? Elas vão ser substituídas na Avenida Constantino Stocco e da 15 por IPs, já estão licitados, né? Amanhã, inclusive, o Fabinho vai ver, porque eles têm de 3 a 4 metros de altura, ele vai... foi feita a licitação, já vai vir grande, então, não vai plantar árvore pequenininha. Não, de 3 a 4 metros de altura. E depois
vai ser na base que a gente está fazendo a base onde vai ser plantado. Vai plantar flores e vai iluminar de baixo para cima. Então vai ficar muito bonito, a avenida vai ficar muito bonita. Quem vai ver a avenida pronta não vai ter saudade nenhuma daquilo que a gente vê hoje. Porque é horrível a avenida. Não sei aonde que a pessoa vê beleza naquilo. As coisas tudo estouradas, as raízes altas. Tem uma lá que está interditada. Está interditada, ali perto um pouquinho para frente do cinema. Ela está interditada porque ela está encostando na rede elétrica. É 13.800 volts. E o dia molhado... Ela pega fogo lá em cima. Não, além dela bater e pegar fogo, tem o filme lá, o Aguinaldo, o eletricista que mora ali do lado do Bradesco, filmou. E se a pessoa colocar a mão na árvore, a hora que ela encosta, cai durinho, que nem um passarinho. Já vou, entendeu? Então... E a responsabilidade, então, da poda? Depois, ele fala, né? Não, depois cai a responsabilidade. Quer ver? No Pardal, caiu... Já tinha caído uma árvore, agora caiu um galho, em cima de 5 motos. O que aconteceu? Bateu na prefeitura, daqui o orçamento, R$ 1.750. Quem vai pagar? Prefeitura. É lógico. Esses que ficam falando essas coisas, defendendo de maneira... sem conhecimento, porque as pessoas falam muita coisa e não conhecem, entendeu? A pessoa, para fazer uma crítica, para contestar um atestado desse, você tem que ter conhecimento. Você contestar um laudo, você tem que ter conhecimento. Aí você vai contestar. Agora, você sem conhecimento nenhum, você vai lá e comer, porque a árvore, porque não sei o quê, sabe? Aquelas coisas. E elas são condenadas. Então, eu gostaria que essas pessoas que defenderam tanto o não corte das árvores, essas coisas, tem o direito da pessoa, que eu não discuto, ajudasse a prefeitura a começar a pagar os prejuízos causados pelas árvores. Entendeu? Então, isso. O que eu falo é o seguinte, amanhã... Porque caiu aquela árvore em frente do Dr. Arlindo. Se tivesse uma pessoa, o carro tivesse andado uns 3, 4 metros, tinha matado uma pessoa. Entendeu? Quanto custa isso? Em matéria, para a prefeitura, além da vida humana, é processo, indenização. Então, as pessoas que falam, colocam bem à disposição, porque é o meu CPF que está na reta. Entendeu? É o meu nome e o CPF. Eu vou ser o responsável por isso. Porque amanhã, se acontece um dano desse, o que a pessoa pode fazer? Ela vai na prefeitura, a prefeitura vai pagar, e futuramente a prefeitura pode entrar com uma ação contra mim, e eu ter que ressarcir a prefeitura porque já tinha os laudos. O cara vai falar assim, olha lá, tinha o laudo, por que você não cortou? Se eu corto, acha ruim. Se eu não corto, tinha o laudo, por que não cortou? Entendeu? Você fica, o bicho pega. Aliás, você fica, se você corre, o bicho pega. Se você fica, o bicho come. Quer dizer, se eu corto... eu estou sendo criticado. Se eu não corto, por que você não cortou que tinha o laudo atestando que a árvore estava com problema? Certo. Entendeu? Vai ser reformado, vai ficar muito bonito. Só para a gente fechar então esse assunto das árvores lá, só lembrando que a gente chegou a fazer uma matéria lá avisando, porque essa daí que está dando choque lá, não é a responsabilidade da poda ali, é da Eletro. É da Eletro. Então já foi solicitado. Já eles têm, do dia da solicitação, eles têm 30 dias. Inclusive o gerente da Eletro veio, foi no gabinete, conversei com ele falou que vai podar, entendeu? E a gente vai aguardar depois para fazer o restante. E agora, chegando no final, vocês querem abrir o coração, falar mais de alguma indignidade da nossa cidade? Vocês querem falar alguma coisa? Querem puxar algum assunto? Querem causar alguma polêmica? Não, a polêmica fica por tua conta. Não, eu vou gravar. O Plínio, a polêmica é o Plínio disse que quer comprar uma roupa de bailarina pra mim gravar. Pra você, isso. Não, pra você. Aí é sacanagem. Bom, o que eu tenho a dizer agora é agradecer por essa entrevista, por esse momento de bate-papo. Esperamos nos encontrar mais vezes, né? Lembrando que hoje é só um evento, é só um encontro dos 100 dias. A gente fala isso lá nas redes sociais. Eu volto a dizer pro pessoal de casa e volto a dizer para vocês. O povo de casa tá de olho. Com certeza, então, e pode ficar. Essa é a função. Mas é a função. De cobrar. Não, eu digo para vocês, podem cobrar mesmo. Eu falo assim, eu sou da mídia social, eu tô na rua. Eu só tenho medo de apanhar, porque o pessoal vem cobrar mesmo. Eles vêm, mandam mensagem até nas redes sociais. E eu acho isso muito bacana na cidade. Eu acho isso muito legal. E aí, assim, lógico que, como o senhor falou, né? Tudo depende... processo, são hierarquias, né? Não dá pra gente passar o carro na frente dos boi. Então, assim,
Mas tá Tudo legal. tem seu tempo. Então, assim, ó, eu de coração quero agradecer de novo ao Plínio, ao Fernandinho, agradecer vocês aí de casa que tá acompanhando a gente, que tá dando maior apoio. A gente aceita sugestões também. Com certeza. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do programa do... Vou te só falar uma coisa. Eu vou relembrar um ditado da minha avó. Que no fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim. Então, fechando essa noite calma, gente. Vai dar certo. Vai dar certo, pode ter certeza. Eles têm 4 anos aí. Ixi. Aí vamos falar assim, ó. Lá no 3º ano já dá pra ver, pra dar aquela puxada na orelha se não fizer legal, né? Não, mas vai fazer sim, pode ter Então, certeza. beleza. Mas bacana, a gente vê que o senhor, a gente que acompanha aí, dá pra ver que vocês estão firmes mesmo, estão aí. Não, Eu tô falando por mim. Eu adoro isso que eu faço, a questão da mídia social. Eu não tenho coragem de ser prefeito e nem vereador. Você está sentindo na pele, não, né? Deus me livre. Eu não tenho coragem. Mas eu adoro isso de estar com a população. Eu gosto de escutar. A gente às vezes pega e traz alguma coisa pra vocês, né? Porque a gente tá na rua, tá escutando. E é legal que assim, ó, às vezes o pessoal me para na rua e eu levo até vocês e vocês escutam. Isso que é bacana. Não, a gente escuta e resolve. Isso. Então é isso Entendeu? aí. Pessoal, muito obrigado. Boa noite pra vocês. E boa noite. Uma boa noite, muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Se Deus quiser. Amém. Tamo junto. Alô.